Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você, para mais uma aula de filosofia do nosso curso S, módulo 3, pessoal, aula 1. Essa aula é sobre a teoria da justiça no pensamento de Platão e no pensamento de Aristóteles, tá bom? Então eu resolvi fazer só uma aula porque lá no tópico do edital aparece teoria da justiça em Platão e em Aristóteles, beleza? Então olha só, primeira coisa que nós vamos guardar aqui, pelo amor de Deus, você pode sair dessa aula sem saber de nada, mas tem uma coisa que você precisa saber, o que, Marden? Ei, Platão e Aristóteles são absolutamente críticos da democracia. Então guarda isso. Tanto Platão quanto Aristóteles, eles são críticos, eles tentam refutar, eles vão atacar a democracia, tá bom? Guarda isso, eles são absolutamente contrários. O Platão, a gente já sabe, desenvolve as suas reflexões políticas na sua obra A República, em que ele vai defender que haja uma cidade perfeita, cujo governo vai ser do sábio, a chamada sofocracia, o governo do sábio, o poder nas mãos daquele que é o sábio. Ei, essa cidade perfeita, ela deve ter o ideal de educação que os gregos chamavam de paideia nas mãos do Estado. E esse Estado faria todos os indivíduos que vão passar por um processo de educação passar por 3 etapas. Primeira etapa, em que eles aprenderiam as funções próprias dos produtores, daqueles que são os artesãos e que nós vimos lá na aula de ética, tá? Que são caracterizados por possuírem a virtude da temperança, da moderação. Segunda etapa, aqueles que passassem para a segunda etapa, eles aprenderiam a função dos defensores, dos guerreiros, dos militares. E eles seriam caracterizados pela virtude da coragem. E por fim, aqueles que chegassem à terceira etapa desse processo educativo, eles receberiam propriamente a educação daqueles que se voltariam ao governo da cidade, que portanto seriam filósofos. E eles seriam marcados pela virtude da racionalidade, isto é, da sabedoria. Tanto faz, tá? Aqui vamos usar racionalidade como sinônimo de sabedoria. Esse tipo de racionalidade faria com que esses filósofos desenvolvessem ideias, teorias, e esses melhores seriam ali retirados para o governo da cidade, podendo ser um grupo, portanto, uma aristocracia de sábios, mas podendo ser também apenas um sábio, tá? Então esse ideal, esse processo que o Platão julga extremamente necessário, se ele de fato acontecer, ele vai gerar justiça. Então o que é a justiça? A justiça, certo? Que é discutida amplamente no primeiro livro da República, da obra do Platão, a justiça, a diakoizine, né, em grego, é justamente o resultado do perfeito funcionamento, da harmonia, do equilíbrio dentro dessa cidade. A justiça, então, vai decretar lugares fixos e que cada um faça somente o que lhe compete. Se a minha função é ser produtor, se a minha função é ser defensor, se a minha função é ser governante, eu devo exercer isso da melhor forma possível. E como é a melhor forma de exercer essa minha função e, portanto, gerar justiça para a sociedade, a justiça social, é exercer essa função de acordo com a virtude que é própria do grupo do qual eu faço parte. Perfeito, pessoal? Aristóteles, que também é crítico da democracia, ele vai desenvolver as suas reflexões na obra dele, A Política. Lembrando que a expressão polis, que nós traduzimos por cidade, é justamente a expressão que vai resultar em política, né? A obra A Política do Aristóteles é onde ele vai tematizar a polis, tematizar a cidade. Essa cidade, cuidado, para Aristóteles, ela era uma noção natural.
Professor, o que é que significa ser uma noção natural? Aristóteles acreditava que a polis é o fundamento da vida social. Ela é anterior à vida familiar e ela é anterior, inclusive, até mesmo ao próprio indivíduo. Ou seja, nós já nascemos inseridos dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade. Então, por que ela é o fundamento da vida social? Porque ela é a comunidade dentro da qual os indivíduos nascem, formam famílias, formam aldeias. Segundo Aristóteles, essa política é a arte de organização, é a arte do governo dessa cidade, dessa comunidade. A tese principal que Aristóteles levanta nessa obra política é a tese do zoon politikon. Zoom é animal, politikon político. Ou seja, a tese de que o homem é um animal político. E esse homem que é um animal político, ele desenvolve a sua vida dentro da polis. Aristóteles diz, bebê, um homem que não quer viver a vida política, viver em sociedade, das duas, uma. Ou ele está querendo ser Deus, ou então ele está querendo ser uma fera selvagem, porque todas as pessoas, elas nasceram para estabelecer relações sociais. Ou uma fera selvagem que pode viver no mato sem a convivência de outras feras, ou Deus que é autossuficiente pode viver independentemente da presença de outros seres, tá bom? Nós homens não. Nós, seres humanos, nascemos para exercer a nossa vida, as nossas relações dentro da sociedade. Agora, detalhe, para que nós possamos exercer as nossas relações dentro da sociedade, existe uma virtude que é a virtude do aperfeiçoamento moral. A virtude que vai me ajudar a conviver bem com aqueles que são os meus pares, com aqueles que são livres e iguais e que estão sendo ali partícipes da mesma comunidade que eu. Segundo Aristóteles, o governo que alguém vai exercer dentro da polis é um governo que precisa ser exercido de acordo com pessoas que são livres e iguais. Então, Aristóteles entende que essas pessoas são livres e iguais e elas precisam desenvolver essa aptidão para a justiça. Na sua obra política, nós vamos ver dois tipos de justiça. A chamada justiça distributiva, que nada mais é do que você dá a cada um conforme a atuação desses indivíduos dentro da cidade, dentro da comunidade, e você vai ter a justiça comutativa. O que é que seria a justiça comutativa? Seria a justiça que possibilitaria a ideia de que qualquer troca que acontecer dentro da cidade, um objeto que é trocado, ele tem que a pessoa que está trocando o objeto, ela tem que receber o proporcional àquilo que aquele objeto vale. Por exemplo, se eu quiser trocar aqui, olha o exemplo, se eu quiser trocar esse tablet por esse pincel, eu tenho que receber nessa troca não só um pincel, mas aquilo que de fato vale de pincéis por esse tablet. Por que isso, professor? Porque Aristóteles acreditava que como nós estamos dentro de uma cidade e nós temos laços políticos bem estabelecidos, era importante haver um equilíbrio social que sempre visasse o quê? Sempre visasse o bem comum. E o bem comum não é o bem de um indivíduo. O bem comum é o bem de toda a polis, de toda a comunidade. E uma vez que esse bem comum é buscado, a consequência direta é a gente viver uma vida feliz. Aquela vida que Aristóteles chamava de vida contemplativa ou eudaimonia. E aí, para terminar, nós temos aqui as formas de governo. Né? Porque toda política é uma política das relações sociais, é uma forma de teorizar as relações sociais, mas também é uma forma de entender qual o melhor tipo de governo para uma dada sociedade. Aristóteles, então, fala que nós vamos ter as formas de governo boas ou virtuosas e as formas de governo más ou degeneradas, ou ainda corruptas, tá? Tanto faz. Quais são as virtuosas? A monarquia, a aristocracia e a politeia. Observe o governo de um, o governo de poucos, o governo de todos.
O que é que seriam as formas degeneradas? A tirania, que é o governo de um, que é o contrário da monarquia, porque ela é degenerada. A oligarquia, que é o governo de poucos, de uma classe, que é o contrário da aristocracia. E a democracia, que seria o contrário da politeia. Cuidado, pode ser que numa prova apareça assim, democracia virtuosa, democracia justa. São sinônimos da politeia, tá bom? Mas essa democracia degenerada, corrompida, era o governo dos pobres em favor dos pobres. Aqui não. É o governo de todos que sempre vai privilegiar o bem comum. Mas qual é a diferença? É porque o governo dos pobres para os pobres sempre vai beneficiar apenas uma classe em detrimento das outras. Essas formas virtuosas de governo aqui, elas são as únicas capazes de gerar o bem comum e a justiça social. Beijo no coração e a gente sempre se encontra na próxima aula. Valeu, pessoal!